Beleza? Hoje nós vamos começar uma série, gente, que está aí, Destinado para Ser, seu chamado claro para cumprir a sua vocação. Né? Por que nós vamos conversar sobre isso? Porque a gente como jovem, muitas vezes, nós temos uma certa insegurança, que faz parte da fase da nossa vida, que nós temos muitas pressões, que muita gente diz aquilo que nós deveríamos ser. Quantos já estão na faculdade ou já fizeram faculdade? Levanta a mão aí. Com certeza você passou alguma pressão do seu pai, da sua mãe, ou de alguém próximo de você, talvez de uma pessoa que estuda com você, falando o quê? Faz esse curso. Você tem que ser isso. Você tem que continuar o trabalho da família. Você tem sempre algum tipo de pressão que força eu e você a tomarmos uma decisão que talvez não foi a mais bem pensada. Quantos no meio de um curso pensaram em mudar de curso? Porque é meio cruel, vamos ser sinceros, com 17 anos, 18 anos, você tem que escolher algo que você vai fazer o resto da sua vida. Cara, é uma pressão incrível. É difícil, não estou dizendo, é um momento de pressão interna, porque você se cobra muito, não é verdade? E também é uma pressão externa, porque meio que você também não quer, como eu posso dizer, você não quer desrespeitar a pessoa que está investindo em você, que está tentando te dar isso. Eu, no caso, minha mãe queria que eu fosse engenheiro, igual meu pai é. E, gente, matemática para mim é árabe, entende? Assim, sabia fazer até certo ponto, mas quando eu entrei no ensino médio, virou uma coisa assim absurda. Log? Que log? Log é login, né? Para eu entrar em algum lugar. E não funcionava, não batia na minha cabeça, matemática. E aí, então, eu sempre gostei de política, sempre gostei de economia. Então eu falei, vou fazer relações internacionais, vou virar um diplomata. Então eu vou estudar que nem um camelo, vou fazer o curso da Rio Branco no Rio de Janeiro. E de lá eu vou virar um diplomata e vou morar em algum lugar do mundo, representando o Brasil. Um outro sonho. Me inscrevi na faculdade, paguei a matrícula. E aí, então, eu resolvi orar. Um pouquinho inverso o processo, né? Um pouquinho errado a timeline aí do negócio. E aí, quando eu orei, o Senhor falou que eu deveria fazer cinema. Faculdade de cinema, comunicação social. Imagina para os meus pais ouvir isso de mim. Eu lembro até hoje, morava lá em São Paulo, o pai estava sentado na mesa dele, eu entrei no quarto dele e falei, pai, então, ele estava olhando no computador, eu orei e Deus falou que eu devo fazer cinema. Foi muito bom. Ele olhou assim para mim, ele parou, ele olhou assim, ah é? Que bom, filha. E a matrícula que a gente pagou? Eles não devolvem, né? Não devolvem, pai. Ah, que bom, perdemos R$800 então. Ah, legal. Mas você vai fazer esse curso mesmo então? Vou, pai, eu estava orando, tive convicção de que eu tenho que fazer isso e tudo. Já falou com a sua mãe? Não. Você pode falar, fica à vontade, pai. Não precisa dessa opção, né? Fica à vontade, vocês conversam aí um dia, está deitado antes de dormir, e fala, ô, Gustavo mudou de faculdade, viu? Não me expõe nessa situação. Eu tive que falar com a minha mãe, foi muito engraçado, minha mãe ficou muito chocada, porque ela pensou muito sobre como é que eu ia ganhar dinheiro. Porque normalmente uma carreira de comunicação, gente, é uma carreira pobre. É assim, paga um pouco, você trabalha igual um camelo, né? Isso e educação, né? Normalmente pagam muito mal, reconhecem muito mal, né? E minha mãe, como uma mãe, né, se preocupou com aquele tipo de carreira que eu estava escolhendo. Mas ela me apoiou, mesmo que contra a vontade. E então eu cursei faculdade de cinema. Né? E nesse meio tempo eu quis fazer teologia. E não vou entrar tanto na minha história assim. Mas o que eu quero dizer para você é que existe uma pressão que acontece socialmente para que a gente tome decisões muito importantes. E quando a gente tem uma decisão muito importante para ser tomada, rola uma pressão. E quando rola essa pressão, cada um reage de uma maneira diferente. Tem gente que reage com crise de ataque de pânico. Tem gente que reage ficando mudo. Tem gente que reage falando, eu vou chutar o pau da barraca. Tem gente que reage, eu vou fazer um intercâmbio. Tem gente que reage, eu vou sair de casa porque meus pais não me entendem. Tem vários tipos de reações no momento de pressão. E o que acontece é que esse tipo de pressão, muitas vezes, nós importamos para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso chamado como filhos e filhas de Deus.
Primeira coisa que eu quero esclarecer para você, Deus não faz pressão para você decidir absolutamente nada. Inclusive, ninguém te obrigou a entregar a sua vida a Jesus Cristo. É um convite, certo? O Espírito Santo não vem você fica possesso do Espírito Santo, não. Ele habita dentro de você e é como um amigo para você. Ele conversa com você, fala, te direciona, te traz palavra, traz à memória coisas boas. Mas por causa a gente pensa que a pressão social, a pressão que a gente está tendo no dia a dia na vida, a gente importa para o nosso relacionamento com Deus. E nisso causa certas deturpações, causam coisas que não são tão boas. Quando você ouve palavra como propósito, destino, chamado, vocação, às vezes elas tendem a confundir, tem gente que fala que é a mesma coisa. Se você procura no YouTube, se você procura em vários lugares qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado, várias pessoas diferentes vão dizer como é que você pode conquistar o seu chamado, como é que você pode descobrir, sirva pra caramba, faça um monte de coisa, se inscreva e faça teste vocacional. Mas eu quero aqui, nesse começo dessa série, falar para você que Deus enxerga eu e você como uma coisa só. Deus não faz diferença entre a minha e a sua carreira profissional, estudantil, ministerial, relacional. Deus não olha você para uma pessoa no seu namoro, ou na sua solteirice, ou no seu casamento, e vê uma pessoa diferente no seu trabalho, que vê uma outra pessoa diferente no seu ministério, que vê uma outra pessoa diferente para qualquer outra área da sua vida. Deus enxerga eu e você apenas como uma pessoa. Então, vocês estão comigo aqui? Quando eu e você fazemos essa separação na nossa vida, nós começamos a ter confusão sobre a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso chamado e a nossa vocação. Começa a ficar confuso. Então eu quero ilustrar com vocês, em cima da história de José, uma coisa interessante sobre chamado, vocação e propósito. Hoje eu vou ler pouco texto, vou te dar mais ilustrações. Se você não conhece a história de José, você vai ter que ler profundamente a história de José. Começa em Gênesis 37, vai até o final de Gênesis, até o capítulo 50. É uma história incrível, uma história cheia de detalhes, uma narrativa maravilhosa. Mas eu vou precisar ser com vocês aqui bem objetivos, que eu quero definir esses termos com você. Não tem slide hoje. Você vai precisar de muita atenção em mim aqui, não consegui fazer. Mas eu quero que você preste atenção de que hoje você pode ter uma clareza muito grande de qual que é o seu chamado. Você gostaria de saber qual que é o seu chamado? Quantos gostariam? Eu sempre gosto de lembrar qual que é o meu chamado. Então eu quero te ajudar nisso. A gente tem uma cultura muito grande de ser é fazer. Se você faz alguma coisa, então você é alguém. Faz sentido para você? Se você tem um cargo, uma ocupação, se você fez essa faculdade, conseguiu trabalhar na área, então você começa a se projetar como uma pessoa bem-sucedida. Quando perguntam para você responder uma bio, ou você escrever quem é você, como que você começa? Eu sempre comecei, sou formado em... Quando você começa a escrever o seu currículo? Quando você precisa se apresentar, se você tivesse que se apresentar, olha, você vai palestrar, você vai ser um convidado num lugar, como que você escreve a sua própria pequena bio, sua biografia? Sabe, preciso morrer para alguém escrever minha biografia, não. Como é que você se resume? Lá no Twitter, lá no Orkut, começou no Orkut, quem sou eu? Uma pergunta totalmente profunda, do âmago da nossa alma. Até hoje tem isso no Facebook, não tem? Está escrito lá, você tem que falar um pouco sobre você. Como que você começa se descrevendo? A nossa percepção inicial é tentar listar para as pessoas o que nós fazemos. Eu faço isso, eu sou formado nisso, eu trabalho nisso, eu sirvo nisso, eu sirvo numa ONG, eu sirvo na igreja. Dificilmente a gente começa com quem nós somos. Eu sou Gustavo. E eu sou o quê? Como é que você responde isso? Sou empresário, sou cristão, sou filho de Deus.
Sou um sonhador. Gente, parece ridículo. Mas isso mostra muito de qual é a ideia que nós temos sobre nós mesmos. Se nós respondemos logo na carreira profissional, a gente está dizendo que a questão profissional de formação é muito importante para a gente. Assim, a gente aconselha vários de vocês aqui, vários jovens, muitas vezes até de outras igrejas, e todos eles têm uma crise muito grande quando entram numa época de provas da faculdade. Porque não consegue balancear. Se eu me frustrar na prova, parece que você vai perder, parece que vão roubar seu RG. Se você bombar num negócio, se você errar, parece que vão cortar e você vai virar um Zé da esquerda. Porque quase que a faculdade é um Deus. Se eu errar aquilo, eu não sou ninguém. É mesmo? Eu já passei por isso. No seu trabalho. Se você errar uma planilha, errar alguma coisa, automaticamente parece que assim, caiu uma bomba atômica na sua casa. Por quê? Porque a gente projeta muito no que nós fazemos. A gente pensa, eu vou ser aprovado e aceito por aquilo que eu faço, e não por aquilo que eu sou. E nisso há uma confusão muito grande. Porque aí o diabo começa a colocar mentiras nos nossos ouvidos, e a gente começa a acreditar que nós não somos bons bastante, de que nós não deveríamos estar ali, de que nós não merecemos isso. E a gente sabe que no reino de Deus, gente, a gente nunca vai merecer mesmo, nada. Tudo é de graça. Porque o Senhor nos ama e Ele nos dá todas essas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sutilmente, eu não vou falar que isso é um pensamento que você teve hoje, essa semana, mas sutilmente no nosso subconsciente acontece esse tipo de pensamento. Se eu não estou fazendo nada, então eu não tenho propósito. E agora eu vou fechar um pouco o cerco na questão da igreja, na questão da vida com Deus, na questão ministerial. Se eu não faço nada, se eu não tenho cargo, se eu não exerço nada, eu também não tenho um propósito. Então se eu não tenho um propósito, eu preciso ser santo, Anderson? Não, porque santidade é para quem prega. Santidade é para quem lidera. Santidade é para quem canta. Porque já que eu não faço nada lá na igreja, então eu também não tenho um propósito. Então, assim, a minha vida é acadêmica. Está vendo como a gente separa os assuntos? Sem perceber? Sem perceber, a gente inverte a situação. A gente deixa algo externo, secular, definir quem nós somos para Deus. E isso causa uma confusão absurda. Talvez você falasse para mim, Gustavo, mas eu nunca desejei cargos, eu nunca fiz isso. Que bom. Mas quem nós somos em Deus é profundamente influenciado, gente, influenciado pelas coisas que eu e você priorizamos. Se eu priorizo a opinião do Rick sobre a opinião de Deus, eu vou me projetar muito diante de Deus daquilo que o Rick pensa sobre mim. Então, se eu não sou aprovado por uma pessoa, eu penso então que eu não sou aprovado por Deus. Faz sentido isso, gente? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar fazendo muitas vezes, deixando algo como uma faculdade, como um curso, como um trabalho, algo externo, definir se nós somos ou não aprovados por Deus. Isso entra na nossa cabeça de uma maneira que a gente não consegue mais viver como filho, como filha de Deus. E aí nasce aquela necessidade de reconhecimento. Poxa, eu estou há 10 anos nessa empresa. Poxa, outra pessoa foi reconhecida antes de mim. Mas eu aqui que dei o sangue por isso aqui. Eu que estou aqui há tanto tempo. Então, mas espera aí. Por que você está se projetando lá? Você não é aquela pessoa, você é você. Existem várias pessoas na Bíblia que parece que nada está acontecendo na vida delas, mas ao mesmo tempo Deus está trabalhando e operando tudo. Já sentiu às vezes que parece que nada está acontecendo na sua vida? A gente não tem noção de quantas vezes Deus nos livra. A gente não tem noção de quantas vezes Deus nos protege. A gente não tem noção de quantas vezes uma pessoa está conversando com outra pessoa sobre nós e está abrindo uma oportunidade que a gente não está nem ciente, mas Deus está cuidando.
Mas isso requer um negócio, requer esperar. Tem uma música do Marcos Almeida muito boa que ele fala: esperar é caminhar. Esperar não é apertar um pause na sua vida e você ficar estacionado. Quando eu e você esperamos em Deus, nós continuamos caminhando. Porque quem está guiando a gente é o Senhor. Então quando você fala: Gustavo, mas eu não consigo esperar. Você tem crise com fila? Alguém tem crise com fila aqui? Fila de banco, fila de alguma coisa. Quando você entra, você fala: meu Deus do céu, o diabo está... Sabe assim? Você dá uma crise de... Você fala: meu Deus, vou passar aqui. Nem vai demorar tanto, mas você entra, quando você vê uma fila, você fala: ferrou. Acabou para mim. Você vai ter que ter paciência, o médico vai atrasar, entrou uma situação de emergência aí. Paciência, caramba, eu pago esse negócio. Quero agora. Esse sou eu. Vou no médico, o médico atrasa, meu Deus do céu. Fico louco da vida. Muitas vezes a gente julga as ações das pessoas, a gente não julga a intenção. A gente não julga a intenção, a gente julga a ação. E sabe, gente, esperar, paciência, tem tudo a ver com o nosso nível de confiança. Tem tudo a ver também com chamado, com propósito, com destino. Nós vamos chegar lá, mas eu preciso dessa abertura aqui com vocês. Porque, sabe, a gente é uma geração imediatista. A gente quer para ontem as coisas. A gente precisa que elas aconteçam de forma rápida. Mas, sabe, não se esqueçam de que esperar é caminhar. Enquanto você está esperando em Deus, você não está parado. Ele está caminhando por você. Mas se enquanto você está esperando, você tem um plano B, C, D, você pode estar andando para trás, entende? Porque Deus está falando: o caminho é aqui. Então, Deus, mas se eu for para lá, eu posso perder a minha única oportunidade que eu tenho aqui. E nisso a gente toma o controle. E nisso o nosso propósito, a nossa vocação, tudo isso começa a ser afetado profundamente. Esperar com paciência pressupõe confiança, gente. E é assim que Deus age. Ele quer o nosso coração inteiro para que a gente confie nele. E isso foi o que aconteceu com José. Gênesis 37, abre aí na sua Bíblia. Gênesis 37 é o começo da história de José. E nós vamos ler apenas 3 versículos. Josué 37, versículo 5. José 37, foi ótimo. Gênesis. Criei um livro para José. Gênesis 37, versículo 5. Acharam aí? Diz assim: certa noite José teve um sonho. José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, o que diz aí a sua Bíblia? A minha diz assim: eles o odiaram ainda mais. 10 esses irmãos, né? Se você ler no versículo anterior, diz que José era o filho preferido de Jacó e os irmãos odiavam ele por isso. Então aí José vem, tem um sonho, compartilha com seus irmãos e seus irmãos começam a odiar ele ainda mais. Tá fácil para José. Ouçam este sonho que eu tive, versículo 6, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Imagina que legal você ouvir isso do seu irmão. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa do seu sonho e da maneira como os contava. Coitado de José. Esse sonho veio de Deus? Veio. A gente conhece a história até o final, então a gente sabe que isso acontece realmente. Mas para José, naquela hora, ele teve um sonho. E ele tinha essa convicção de era de Deus. Só que ele teve uma revelação certa, compartilhada no tempo e com as pessoas erradas. Ele teve uma visão correta, mas a forma foi equivocada. Existia todo um ambiente ali que não estava propício para ele chegar e contar isso. Mas aquele plano era de Deus. Sabe por que a gente
Sabe por que a gente sabe que aquele plano que era de Deus? Porque mesmo quando José faz essa burrada, e acontece tudo na vida dele, eu até listei aqui, ó. Ele é vendido como escravo, trabalha na casa de um homem de Potifar, tentam matar ele, é acusado de adulterar, traição, é preso e é esquecido, diz a Bíblia. Esquecido. Acho que, sei lá, você já foi esquecido no shopping? Eu já fui. Cara, era pavoroso para mim ser esquecido no shopping. Tinha aqueles brinquedão na frente. Sabe aqueles brinquedão que tinha no meio do shopping? Não tinha Playland, essas coisas. Era aqueles brinquedos que estavam no corredor. Shopping Aricanduva. Eu falei, mãe, eu vou ali no bagulho. Pau! Entrei no brinquedo, sabe? Eu nem tinha ficha. Eu ficava só tipo, fingindo que eu estava jogando lá, não sei o quê. Quando eu saio, cadê? Eu lembro de chegar para um casal que estava passando. Ô moço, você viu minha mãe? Aí me levou até o segurança, ainda bem que me levou para o segurança, me levou para a casa dele, né? E aí me deixaram numa salinha montando o Lego enquanto anunciavam o meu nome no negócio. A outra vez foi no supermercado, eu gostava disso, gente. Eu peguei um negócio, eu gostava de bater os produtos na maquininha que falava o preço. Então o preço estava escrito, mas eu pegava, saía até o outro corredor que tinha a maquininha. Ô mãe, custa tanto. O dia eu peguei no corredor, saí e bati. Quando eu voltei, não vi minha mãe. Falei, já era, ferrou. E eu comecei a andar todos os corredores, esperando um milagre. Só sei que eu não enxerguei. Fui até naquela época era no Carrefour, aqueles caras que andavam com patins, sabe? No meio dos corredores. Falei, moça, você viu minha mãe? Tem uma pergunta, né? Não sei quem é sua mãe, querido. Você viu minha mãe? Não, não via. Me levava para a salinha e anunciava meu nome de novo. E teve várias outras, assim. Eu era bem problemático com isso. Eu não sei porque que eu cheguei nisso, mas tudo bem. Foi esquecido. Isso, obrigado, Rick. A sensação de ser esquecido é horrível. José passou por isso. Gente, José foi preso, José passou por isso, foi injustamente colocado na prisão, injustamente, não foi nem porque ele roubou, foi por causa de uma mentira que ele foi preso. Então, os próprios irmãos, a própria família dele tentou matar ele, mentiu para o pai, falando que ele estava morto. Mas espera aí, e o sonho bom? O sonho não era de Deus? O propósito não era de Deus? Gente, quando o propósito é de Deus, não tem nada que impeça isso de acontecer e ele se cumprir. Quando o propósito de Deus, nada pode impedir. Demônio, sonho, mãe, tio, pai, nada pode impedir de acontecer aquilo que Deus tem para mim e para você. Somente eu e você. A única coisa que pode impedir o propósito de Deus acontecer na minha e na sua vida, somos nós mesmos. Eu não posso transferir a responsabilidade porque eu não tive oportunidade. Porque eu não tive tempo. É mesmo? Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo no mundo. Como você não teve tempo? José passa por tudo isso. E o sonho maravilhoso? E os feixes? E depois tem um outro sonho das estrelas e da lua. Foi 2 vezes que José teve esse sonho. Deus confirmando para ele, eu vou fazer isso acontecer. Independente da vontade dos seus irmãos, do seu pai, ou de qualquer outra pessoa, é o meu plano para você. Deus continua tendo o mesmo plano para mim e para você, sabia? E o plano dele é imutável. Mas o quanto nós estamos com essa convicção? José podia ter questionado aquilo, mas ele não fez. Durante toda a sua jornada, ele permaneceu firme na promessa que Deus tinha dado para ele, através daquele sonho. Os irmãos de José tentaram matar aquele sonho, tentaram matar ele, mas ele continuou. Porque ele fala, eu sei quem me prometeu. Então presta atenção, gente. Só eu e você podemos impedir os planos que Deus tem para a nossa vida. José é um exemplo dos vários que a gente tem, que o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Mas como é que isso acontece? Então eu quero entrar nessa parte do chamado. Existem 3 palavras muito importantes que a gente precisa definir. Chamado, propósito e vocação. Eu vou pedir para você, depois a gente coloca essas mensagens no YouTube e tudo. Mas se você estiver anotando alguma coisa, eu peço que você anote com muita atenção, porque isso clareou muita coisa na minha vida. Muita. Muito, tipo, mesmo. Porque eu sempre fui um cara que, como eu não sabia fazer muita coisa, eu sempre fui tímido, eu pensava que eu ia ser um nada. Pensei durante muito tempo. Tenho cabeça grande.
Gente, você vê como o diabo é astuto. Fala o diabo porque é o diabo mesmo. Sabe, na minha época, olha isso, na minha época. Tinha muito aquele negócio de verem a sua foto e te chamarem para fazer um book de fotos para você virar modelo. São Paulo tinha muito disso, não sei se tinha aqui em Atibaia. E me chamaram várias vezes para ser modelo. E, desculpa gente, humildade. Mas foram tipo muitas mesmo. E a gente foi uma vez, meu pai e minha mãe foram comigo, e a gente tirou lá, fizemos as fotos, e o segredo era só que eles queriam pagar as fotos, queriam cobrar um álbum R$800, R$1.000 para você ter as fotos. Eles prometiam um emprego, né, um ganho, mas eles queriam vender o álbum de fotos. Né? E a gente foi isso uma vez, eu lembro de eu ir mó empolgado, eu devia ter uns 8 anos, quando eu era bonitinho ainda. E aí eu fui lá e tudo, e tirei as fotos e tudo mais, e quando meu pai viu que era essa roubada, tipo, não vou pagar nada, para não sei o que, e fui. Só que eu não tinha entendimento que era uma roubada. E eu me senti muito rejeitado. Muito. Eu, pô, me aprontei. O que tem de errado comigo para não me escolherem? Coisa do 8 anos, mano. Isso entrando na cabeça de um moleque. Uma rejeição. E aí, depois de um tempo, né, não foi chamado, meu pai falou, não vou mais, é só rolo, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu fiquei mais velho, teve de novo. E aí eu já estava mais, eu falei, não, pai, eu quero ir, agora vai, agora, né. E fui. Deu nada. Mas naquele dia eu entendi qual que era o esquema. E aquela condenação, aquele peso que eu tinha por eu não ter sido bom bastante na primeira, desapareceu de mim. Porque eu falei, isso aí é rolo, isso não é verdadeiro. Então às vezes a gente tem esse tipo de pensamento, a gente sofre certas rejeições, a gente questiona o nosso chamado por algumas coisas que deram errado na nossa vida, mas que não foi Deus que abriu essa oportunidade. Às vezes você serviu num lugar, serviu no ministério, você teve no emprego, você fez uma faculdade, e aí você sofreu uma rejeição, seja ela qual for. Foi num relacionamento, foi no seu trabalho, foi na sua faculdade, num grupo da faculdade, na sua própria casa muitas vezes. E aí você fala assim, isso nunca mais vai acontecer de novo, porque eu me fechei aqui e eu não vou mais me expor para isso. E aí você pode impedir um baita de um projeto, de um propósito de Deus para mim e para a sua vida, porque a gente está preso ao passado, uma experiência que não foi Ele que propôs. Então, eu quero definir chamado com você. Chamado significa que eu e você fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Chamado é nosso único e principal chamado é nos relacionarmos com Deus. Talvez você pensava que eu ia falar que o seu chamado é alguma coisa que você faz. Para Deus, chamado tem a ver com ser. Deus criou eu e você para termos um relacionamento com Ele. Senhor, qual que é o maior mandamento? Qual que é o primeiro mandamento, gente? Como é que é? Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso lá no Antigo Testamento. No Novo, quando pergunta para Jesus, Jesus, qual que é o maior mandamento? Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O chamado de todo ser humano na terra, quer conheça a Deus ou não, é se relacionar com Deus. Aqueles que descobrem isso, começam e podem viver a segunda fase, chamada propósito. Sem a primeira parte de você viver o seu chamado, você não vai encontrar o seu propósito. Faz sentido, gente? Porque só Deus pode dizer para aquilo que Ele te criou. Porque que Ele colocou você na terra. Então, quando eu vivo esse chamado, eu descubro a minha identidade. Olha, eu vivo um relacionamento com Deus constante. Então, agora eu tenho convicção da minha identidade. Deus fala quem eu sou. Você é filho e você é filha. Você pode experimentar todas as coisas que eu tenho guardado para você. E essa vida, gente, esse propósito só é descoberto num relacionamento. Você não descobre mais coisas sobre uma pessoa se você não se relacionar com ela. Deus não é uma entidade
Ghostbusters. Ele não é uma entidade que está lá no céu. Lembra do Zord, do Power Rangers? Ele não é um negócio que está lá longe e nós estamos aqui e ele falou, se vira! Não é assim que Deus funciona. Mas às vezes a gente tenta se relacionar com Deus assim. Como se ele estivesse tentando riscar os nomes do livro da vida. O Rick errou. Está fora. Mais um. Morte. A gente pensa em Deus como Deus sendo um Deus mau. Porque a gente não se relaciona com Ele. A gente depende sempre de alguém para falar o que Deus está falando. Quando Ele quer falar comigo e com você. A crise da maior parte da falta de identidade, propósito e vocação é não se relacionar com Deus. Não é porque alguém não te deu oportunidade, não é porque você não teve oportunidade da vida, não é porque você não fez uma boa faculdade, não é meritocracia. É porque nós não nos relacionamos com Deus. É Deus que vai falar o seu e o meu propósito. Gustavo, mas eu estou conhecendo a Deus agora. Eu tive várias coisas na minha vida. O propósito de Deus mudou para mim? Não. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha um projeto para você. Mas Gustavo, eu tenho muitas marcas. Eu fiz coisas que eu duvido que estivessem no plano de Deus. Então você duvida, mas eu e você não estamos no coração de Deus. A Bíblia fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Ninguém. E a única pessoa capaz de revelar os pensamentos do Senhor para mim e para você, a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Mas o erro que eu cometi, não dá para voltar atrás? Não dá. Mas quem disse que o Senhor não pode converter isso em bem? Quem colocou isso na sua e na minha cabeça? Então, sabe, a gente tem que saber disso, gente. O nosso chamado, o relacionamento com Deus, promove na gente a convicção da nossa identidade. E quando eu descubro a minha identidade em Cristo, eu entendo que eu tenho acesso a muitas coisas que antes uma pessoa comum, que não tem esse relacionamento com Deus, não pode ter. Meu pai me dá um senso de propósito. Deus me dá um senso de propósito. Eu te coloquei na terra para alguma coisa. E sabe qual é a única coisa que Ele colocou em você? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Aí você fala, poxa, Gustavo, estava esperando assim a resposta da minha próxima faculdade, do meu curso. Deus não vai falar que isso é o seu propósito. Porque o seu trabalho, a sua faculdade é uma ocupação. Ocupações mudam. Propósito não muda. Propósito permanece o mesmo sempre. Porque ele, já que Ele conhecia a gente desde a barriga da nossa mãe, o propósito traçado lá não pode mudar, porque Ele não pode voltar atrás na palavra dEle. Então, para a gente entender aqui, o primeiro começa com chamado. Jesus. Agora sim. Chamado. O chamado revela a nossa identidade. Porque temos identidade, temos então um propósito. E propósito também nós temos, sabe o que, gente? Uma motivação. Porque às vezes a gente é levado a entender, mas por que eu trabalho? Por que eu estou nesse trabalho? Sabe quando você se sente desmotivado por alguma coisa? Porque a gente atrela a motivação para aquilo que a gente faz. Você está desmotivado para estudar? Então é porque você pensa que o resultado da sua vida vai ser estudar. Agora, quando você entende que o seu propósito, a sua motivação vem da sua identidade, que vem do seu chamado, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode fazer outras coisas motivado. Faz sentido, gente? Vocês estão aqui comigo? Porque a gente entende errado isso aqui, a gente inverte esse negócio. O nosso propósito e motivação de vida é apenas um: pregar o Evangelho e fazer discípulos. Isso nos dá senso de completude. Porque um dia, gente, hoje você está bem na sua vida. E você tem dinheiro para fazer as coisas. Aí o dia que você não tiver, você vai questionar o seu propósito. Você vai questionar o seu trabalho, sua faculdade, todo o tempo que você investiu, em todos os lugares e todos os relacionamentos que você teve. Vários casamentos acabam por causa disso. Porque causa, não porque tem um propósito e uma identidade firmada em Deus. Casam porque a gente é tão bom junto.
Mas não tem a ver com isso. O que sustenta casamento é as pessoas com o mesmo propósito de criar uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus e abençoar as pessoas. O casamento não se sustenta só pelo relacionamento, o casamento se sustenta pelo propósito. E o propósito é revelado para quem tem um relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus não tem identidade, não tem propósito. Então o nosso propósito é pregar o evangelho e fazer discípulos. Esquece isso. Você vai ouvir 1 milhão de coisas. Não, porque o seu propósito é ser líder. O seu propósito não é nada. O seu propósito é fazer discípulos. Isso tem que te trazer motivação. E você fala, Gustavo, mas não me traz. Não me traz. Isso não me anima para acordar de manhã e falar, nossa, hoje eu tenho uma oportunidade de fazer discípulos. Eu vou te dizer por que isso acontece. Está preparado? Fala, agora é importante. Fala para a pessoa só, agora é importante. Às vezes a gente não tem essa convicção. Fazer discípulos não queima tanto no nosso coração, porque nos falta relacionamento com Deus. A culpa não é da minha e da sua habilidade. Tem a ver com a nossa habilidade? Porque Jesus falou que todos podem fazer discípulos. Tem a ver com o quanto nós estamos tão perto de Deus a ponto de Ele nos apaixonar para que isso aconteça. Porque quando perguntaram para Jesus qual é a única coisa, qual que é o último mandamento, Senhor, o que nós vamos fazer aqui? Ele fala, preguem o evangelho e façam discípulos. Ele não falou, sejam donos de empresa. Ele não falou, se formem em faculdades. Ele não falou essas coisas, ele falou, façam discípulos. Todo lugar que eu e você estamos é um lugar para a gente fazer discípulos. Mas se a gente não está perto de Deus, vocês entendem que isso perde sentido? Perde. Então agora nós vamos para uma próxima etapa. Mas como é então agora, Gustavo, entendi, beleza. Meu propósito é fazer discípulos. Então o meu chamado, qual que é o chamado, gente? Eita, nós. Qual que é o chamado? Relacionamento com Deus. O seu chamado pode ser vivido todo dia. Chamado é algo que acontece todo dia, é diário. Relacionamento com Deus promove identidade. Identidade aponta para o nosso propósito. E aqui rola um negócio incrível, maravilhoso, chamado satisfação. Porque se eu sei quem eu sei que eu estou fazendo algo incrivelmente que tem sentido, que tem valor eterno, então eu estou satisfeito. Já se sentiu insatisfeito, gente, com algo que você está fazendo? É horrível, não é? Com o trabalho, você está insatisfeito com o seu trabalho? Nossa, cara, é horrível. Está insatisfeito com uma pessoa? Péssimo, você não quer ouvir a voz daquela pessoa. Está insatisfeito consigo mesmo? Aí é o pior, né? Aí você olha para você e fala, fica bravo. Porque a gente tem que lembrar que essa nossa identidade, o chamado, vem de Deus, gente. E aí nós entramos numa coisa. Como que nós fazemos isso aqui? Como é que nós experimentamos essa satisfação? Como é que nós nos acordamos motivados para fazer discípulo? Tem um negócio chamado vocação. E a vocação bíblica está atrelada nos 5 ministérios. Abre a sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4 diz sobre a unidade no corpo de Cristo. E Efésios 4, versículo 11, diz assim, dentro do corpo de Cristo, dentro das múltiplas funções, Paulo está ensinando a uma igreja de que todos nós, em toda parte do mundo, aqueles que pertencemos a Cristo, fazemos parte de um corpo e cada um de nós desempenha uma função. Está falando de propósito, certo? Está falando de função. Está falando que cada um de vocês exerce alguma coisa. Você tem parte no corpo. Deus criou você para você exercer alguma coisa. Você está entendendo que nós temos um propósito? Nós temos. Deus tem um plano para a gente, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Ele fala assim, eu vou falar para vocês quais são as 5 coisas que Deus tem para todo mundo. Está lá no capítulo 11, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Você percebeu que não tem líder de célula? Você percebeu que não tem ministro de louvor?
Você percebeu que não tem líder de jovens? Você percebeu que não tem voluntário? Porque essas coisas que eu falei para você são ocupações. Ocupações. Toda a vocação da Bíblia está debaixo desses 5 ministérios. Ministério existe para quê, gente? Para cuidar? Ministério existe para servir. Ministério existe para servir. A gente cuida no relacionamento, a gente serve no ministério. Só posso cuidar num relacionamento. Então eu tenho um relacionamento com o Rafa. Então eu posso cuidar dele, ele pode cuidar de mim. Agora, se eu só sirvo o Rafa, muitas vezes eu não vou ter um nível de intimidade de relacionamento para poder cuidar dele. Então, ministério de louvor, ministério de mídia, ministério de pregar o evangelho, é um ministério de serviço. Eu tenho uma habilidade, eu estou servindo a vocês. Agora, cuidado, eu não faço cuidado no microfone. Eu faço cuidado no relacionamento. Faço cuidado 1 a 1, olhando o seu olho, conhecendo sua história. Eu faço parte do ministério, então eu estou sendo cuidado. Não tem base bíblica. Mas eu sirvo um ministério, então eu faço parte do corpo de Cristo. Sabia que não? O corpo de Cristo tem a ver com estar conectado na videira, com estar conectado com Jesus, conectado uns com os outros. Ter ministério não te garante entrada no reino dos céus. Não garante vida eterna. Não garante bons relacionamentos, não garante cuidado. Só relacionamento com Jesus garante cuidado. Só relacionamento individual com outra pessoa mais madura te garante maturidade. Gente, eu descobri a minha vocação me relacionando. Vou contar a minha história para vocês daqui a pouco. Então eu preciso lembrar para vocês que ser líder de célula, ser ministro de louvor, músico, mídia, qualquer coisa, isso não é vocação. Isso é uma ocupação. É um pedaço de roupa que você está vestindo hoje. Amanhã você pode tirar e colocar outro. Mas quando você muda a sua ocupação, altera isso aqui? Sim ou não, gente? Não, né? Porque é daqui para baixo. Então, presta atenção. Se a gente começa definindo a nossa vida daqui, dá errado, não tá? Todo mundo está conseguindo ver ou não? Eu vou subir aqui. Se a gente começar daqui, pensando que o nosso propósito, o nosso sentido de vida é aquilo que nós fazemos, nós estamos começando errado, não estamos? Porque sabe, gente, isso aqui, Deus desenhou para que mude. Foi Deus que criou para mudar. Hoje eu posso servir num lugar, posso servir num outro amanhã. Mas isso não muda a minha vocação, o meu propósito, a minha identidade, o meu chamado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, Gustavo, tive muito tempo na minha vida um incentivo dos meus pais para eu ter um relacionamento com Deus. Quando criança, eu não gostava de ler, não gostava disso e tudo mais. Com 14 anos, eu tenho a minha experiência real com Jesus. Entrego minha vida a Cristo. Se torna Senhor da minha vida. E tenho uma experiência profunda. Profunda de falar em línguas, ser batizado nas águas. E eu lembro claramente, naquele dia, o Senhor ter me dado 2 desses 5 ministérios. O de, como diz aqui na palavra, profeta e mestre. Eu tinha uma vontade de fazer célula, mesmo quando não podia naquela época, adolescente, fazer célula. Eu reunia meus amigos, pegava um texto, compartilhava com eles. Com isso eu consegui e virei amigo de muitos deles, ganhei o coração deles em várias coisas. Outra coisa foi de profeta. Eu lembro de eu chamar 3 amigos meus em casa.
Enquanto eu coloquei uma música lá no meu quarto, enquanto a gente orava, Deus colocava no meu coração visões para cada um deles. E o Senhor me falava a visão, eu descrevia para eles e falava que isso ia acontecer na vida deles. Isso eu tinha 15 anos. Era meio chocante. Ainda mais que meus amigos falavam, Gustavo, é louco. Mas nós experimentamos algo aquele dia no meu quarto, quando a gente estava orando, tão profundo que nós chorávamos, orávamos, e foi um negócio assim que marcou a minha vida. E sabe, gente, deixa eu dizer isso aqui para vocês. A vocação, ela é dada e ela é revelada pelo Espírito Santo. Você não escolhe a sua vocação. Por causa desse modelo consumista que a gente vive de igreja, ficou meio que subentendido que você escolhe a sua vocação. Eu gosto de servir aqui. Mas se eu gosto, então não tem o Espírito Santo aí. Porque o Espírito Santo ele não é tolo. Ele não vai colocar você para servir em algum lugar que você não tem habilidade. Porque você entende que o Espírito Santo é o próprio Deus? Ele sabe as coisas que estão dentro de você, as suas habilidades, dons, talentos. Ele não vai pegar você para fazer uma coisa que vai ao oposto daquilo que você tem habilidade. Mas a gente entendeu, porque a gente é uma geração que eu sou, eu, de que a gente pode começar a escolher a nossa vocação. Então, já que eu escolho a minha vocação, todo o resto tem que se adaptar. Faz sentido ou não? Gustavo, qual é desses 5 ministérios, qual é o que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser pastor e evangelista. Eu vi esses caras no YouTube fazendo vídeo, sabe, cara, como eu gosto. Falo, nossa, eu queria ser, já tentei fazer, não deu certo. Eu tento ainda. Gosto, acho legal, vejo a comunicação dos caras, falo, mano, quantas pessoas alcançam, porque eu sou desse mundo digital, de mídia e tudo. Falo, cara, que legal. Mas Deus não me deu essa graça, eu tenho que reconhecer. Então não quer dizer que eu não posso fazer, mas eu não posso investir todo o meu tempo nisso. Eu sei que se o Senhor me chamou para ser profeta e para ser mestre, eu tenho que aperfeiçoar essas coisas. Só como é que se aperfeiçoa? Eu tenho um relacionamento com Deus e eu converso com outras pessoas. Então eu chego para pessoas mais maduras que eu falo muito isso com meu pai. Eu falei, pai, eu sei que eu tenho esse dom de profeta, mas assim, eu não estou conseguindo exercer. Por quê? Porque eu olho para a pessoa que eu vou orar e muitas vezes eu julgo a oração que ela precisa. Eu não ouço de Deus. Nossa, Gustavo, isso acontece com você? Porque a nossa mente vem antes. Agora, se eu reconheço que tudo que eu tenho, a vocação me foi revelada pelo Espírito Santo, e eu várias vezes hoje assumi esse compromisso na minha vida, de 2014 para cá, eu coloco a mão na pessoa que eu vou orar e eu espero. E fico esperando até o Senhor falar alguma coisa comigo. Eu não saio, Senhor, abençoa. Ô, mano, tudo bom, tudo bom. Eu vou orar por você, tá bom? Tá bom. E espero. Eu não posso compartilhar do seu chamado, você está entendendo? Eu estou contando a minha história porque eu posso compartilhar da minha saga. Porque sabe, a gente descobriu o nosso propósito, descobriu o nosso chamado, é um processo. Ele não vira uma chave instantânea na sua cabeça. Não vira. Se você está querendo fazer muita coisa para Deus, para um pouco, porque você precisa primeiro ser. Ser filho, ser filha. Viver um relacionamento profundo com Deus. Antes de querer fazer algo para Deus. E as pessoas chegam na igreja e falam, como é que eu posso fazer parte do ministério de louvor? Uma célula. Mas o que tem a ver? Precisa ser cuidado. Porque lá você vai poder servir. Mas se você subir lá descuidado, você vai ministrar o quê? Foi isso que Jesus falou para a gente fazer. Paulo diz isso muito claramente. Então, gente, para a gente concluindo aqui, lembra que ministério existe para serviço. Ocupação existe para serviço. Agora, se há alguma inconstância no nosso relacionamento com Deus, se há alguma confusão na nossa identidade, se há alguma confusão no nosso senso de propósito, na nossa motivação pelo que fazemos o que fazemos, fica confusa a nossa vocação. Então deixa eu falar para você, você pode servir no ministério de jovens aqui, e ser um líder de célula, um anfitrião, um auxiliar, e você ser um profeta. Você pode ministrar louvor, trabalhar na mídia sendo um apóstolo.
Você pode ser um evangelista sentado na sua cadeira ouvindo uma mensagem. Porque isso é o Espírito Santo que revela para você. Eu já orei por pessoas e Deus me falou qual era o ministério dessa pessoa. E eu encorajei ela e trabalhei para que ela pudesse cumprir aquilo. Nós líderes existimos exatamente para isso. Para poder ouvir a tua história, ouvir aquilo que você tem experimentado e falar, olha, eu vejo em você essa habilidade. Vamos trabalhar junto? Só que você tem que ouvir de Deus. Por que a gente desanima às vezes na motivação e no propósito? Porque a gente deixa de ouvir a Deus, porque Ele nos chamou. Se você é um líder de célula, se um dia você já fez um curso, se um dia Deus te chamou para isso, e você perdeu, você desanimou, porque alguém saiu da sua célula, porque você ouviu uma traição, porque alguém falou mal de você, seja bem-vindo à vida, o seu propósito não muda. Por causa de um erro, você não está descreditado para servir, porque o ministério é um serviço, não deixe isso afetar quem você é. Agora, se isso está afetando quem você é, você concorda que você tem que passar um raio-x nessas coisas? A primeira pergunta que eu faria para você é: como está o seu relacionamento com Deus? Não está bom, então resolve isso, porque as outras coisas vão entrar em ordem. Bom, meu relacionamento com Deus está mais ou menos, então não. Mais ou menos é sinônimo de não. Não dá aquela enganada em você mesmo, sabe? Não, eu estou bem, eu estou melhor que tão. Não se compara. Caramba, a sua identidade é sua, não é de outra pessoa. Toda vez que você tenta viver a vida de outra pessoa, é como se você vivesse calçando um sapato que não é seu, maior que o seu pé. Já andou com um sapato grande? Desconfortável, você escorrega, não é para você. Mas eu queria tanto ser igual ao Caio. Mas eu queria ter a habilidade que ele tem. Cara, Deus não te chamou para isso. Relaxa. Investe tempo descobrindo aquilo que Deus te chamou. Investe tempo no seu relacionamento com Deus. Cargo e posição, volto a dizer, gente, não é vocação. E para a gente encerrar mesmo, vou explicar aqui para vocês uma coisa que hoje, quando eu pensava nisso, me fez muito bem. Acho que eu vou me matar aqui, mas tudo bem. Não vai descer? Não vai. Desceu. Vou explicar um negócio para vocês aqui. Eu escrevi realmente para a gente entender. O meu chamado revela a minha identidade. A minha identidade revela o meu propósito, a minha motivação para viver. O meu propósito se torna completo quando eu descubro a minha vocação. Só propósito, só vontade por vontade, se você não fizer parte do corpo de Cristo, não adianta nada. Você está sozinho, você está tentando fazer tudo pela sua força. Por isso que existe a igreja, por isso que existe o corpo. Fazer o seu ministério independente do corpo de Cristo vai te trazer frustração, insatisfação. Então, o propósito ele se torna completo através da minha vocação. A minha vocação é dada pelo Espírito Santo para servir. E o meu serviço, ele é realizado através da minha ocupação. A ocupação é só como eu sirvo. A ocupação não é quem eu sou. Gente, isso é muito importante. Porque na sua vida você vai ser tirado e colocado em muitos momentos. Mas isso é para provar o nosso caráter. De o quanto nós estamos sólidos aqui e o quanto nós estamos somente buscando a aprovação aqui. Porque quando a gente inverte, eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando a gente inverte, vou desenhar aqui de azul, a minha ocupação e o meu cargo me definem. Aquilo que eu faço define quem eu sou. O reconhecimento que eu tenho mediante uma situação, estou falando até no mundo profissional, tá, gente? Define quem eu sou. E aí puxa o próximo raciocínio.
Se eu não tenho ocupação, eu questiono a minha vocação e o meu lugar no corpo de Cristo. Eu pertenço aqui mesmo? Eu pertenço a esse ministério? Eu devia estar nessa igreja? Eu devia estar nesse G100? Mas aqui não me dão chance. Mas aqui no final das contas era melhor talvez eu não fazer nada, porque vão me tirar. Um monte de mentiras que começam a entrar na nossa mente. Mentiras e mentiras e mentiras. Você não precisa estar nesse emprego. Te rejeitaram aqui, o seu lugar não é nessa empresa. Você devia estar em outro lugar. Você devia lutar para fazer o que é seu. Você devia passar o pé naquela pessoa que está pensando, que está fazendo isso para você. Porque você merecia estar lá. Porque o cargo é muito importante. Afeta a nossa vocação. A gente perde o nosso lugar no corpo de Cristo. Anderson, qual que é o seu lugar no corpo de Cristo? Eu estou aí para servir. Está de baixo para cima. Por quê? Porque, mano, se eu tenho convicção, você fala assim, olha, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa indicação, e cara, eu poderia somar nisso aí. Olha, eu ainda não encontrei, eu não tenho total convicção de que eu devo servir neste ministério, servir neste ministério, desempenhar esta função. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei que eu posso servir dessa maneira. Eu, gente, posso ser mestre em qualquer lugar. No meu trabalho, numa faculdade, sonho ainda um dia em poder dar uma aula na faculdade. Porque isso é o que o Senhor me chamou. E eu posso fazer discípulos, que é o meu propósito, em qualquer lugar. Agora, voltando aqui, ó, se a minha ocupação me define, eu questiono a minha vocação. E eu questiono o meu lugar no corpo de Cristo. Eu tento fazer o que as outras pessoas que têm convicção estão fazendo. Todo mundo está fazendo maturidade cristã? Eu faço. Todo mundo fala que tem um discipulador? Então eu também tenho um discipulador. Eu devo discipular uns 80 aqui, no papel. Mas de relacionamento, poucos. Então, porque eu não entendo, eu faço o quê? Eu projeto e faço o que os outros estão fazendo. Eu crio uma mentira, eu começo a viver numa bolha. Você está entendendo, gente, que a gente começa a viver numa bolha fake? A gente se engana. E aí, então, isso afeta. Eu não tenho certeza da minha vocação, porque ela foi revelada pelo Espírito Santo, mas a minha procura está em outro lugar. Você está procurando a sua vocação em outro lugar. Eu vou servir em todos os ministérios e vou descobrir qual que eu me encaixo. Ministério é ocupação. Vocação é dada pelo Espírito Santo. Você precisa encontrar sua vocação no Espírito Santo, não no que as outras pessoas falam que você tem que fazer. Você fala, mas eu não sei, eu não ouço a voz de Deus. Maravilha, a gente precisa se arrepender e começar a ouvir a voz de Deus. Porque, gente, não sei se você sacou, sabia disso? Igreja é algo de Deus. Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer a Deus. Então temos aqui isso. O meu propósito, a minha motivação, ela começa a oscilar. Sabe por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Porque uma pessoa fala que eu sou bom nisso, outra pessoa fala que eu sou bom naquilo. Ai, sua voz é uma coisa maravilhosa. Mas eu gostaria muito de servir liderando uma célula. Não, mas você canta bem, né? E aí entra aquela dicotomia maluca. Se as pessoas gostam da minha voz, então eu não vou servir ali. Mas e o que Deus pensa de você? Quando a nossa motivação oscila, gente, é porque nós não sabemos quem nós somos. E eu só estou tentando fazer o que os outros fazem e parece dar certo. Religiosidade. Eu frequento aqui porque eu quero namorar uma menina, eu frequento aqui porque eu quero namorar um cara. Eu frequento aqui porque em nenhum lugar da face da terra eu fui bem aceito na minha vida. Então aqui na igreja eu sou bem aceito. Mas eu não estou aqui por causa de Jesus. Eu não estou aqui para ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. E deixa eu dizer isso aqui, gente. Isso aqui não é para você que é novo de igreja. Ah, eu tenho 1 ano. Isso aqui é para gente que tem, 15, 20 anos de igreja. Que a gente esquece disso. E a nossa ocupação vira quem nós somos. Quando isso acontece, gente, quando a gente não sabe a nossa identidade, o lugar que a gente menos quer saber e consultar é Deus.
Aí a gente vai ler coisa, a gente vai pedir opinião de alguém, a gente começa a se comparar, compara, por que na minha vida não acontece essas coisas, por que eu não tenho esse reconhecimento, por que as pessoas não sei o quê, e aí gera um bolo de insatisfação. Insatisfação, gente, é o começo da ingratidão, da murmúria, né? E aí o nosso coração começa a ficar duro, e nós estamos fazendo maledicente, falando mal de todo mundo, e quando nós vemos, nós estamos só sentados na igreja, mas não fazemos mais parte do corpo de Cristo. Talvez isso está sendo esclarecedor para você. Mas sabe, muita gente não experimenta o reino de Deus que a gente tem pregado aos domingos, porque está muito preso à imagem. Está muito preso à imagem. Eu não posso falar que eu errei, Bruno. Eu não posso ser transparente na minha vida e falar que eu errei com a minha namorada. Eu não posso chegar e falar que eu tenho passado tentações na minha mente. Porque eu tenho que me sustentar. Porque senão vão me tirar. Imagina se me tiram do louvor. Imagina se tiram o meu cargo. Porque eu sou filho de A, B, C, D, E, F, G. Porque eu tenho que parecer para todo mundo que eu estou bem. Gente, a gente sabe quando você não está bem. Dá para mostrar na cara. Por que você não encara a verdade para você mesmo? Deus tem um plano para você. Ele tem um projeto. O chamado dele vem desde o início, lá do Gênesis. Eu criei o homem para andar comigo no jardim, para ter relacionamento comigo. Porque Deus tem um prazer enorme em você. Em ouvir os seus sonhos, em ouvir as suas lamúrias, suas tristezas. Lembra de José, gente? José entendeu que ele era filho de Deus. E que os planos de Deus para a vida dele jamais seriam abalados. José sacou isso. Só que ele teve que ter paciência, ele teve que esperar, ele teve que confiar naquilo que Deus disse para ele. Mas em todo esse processo, José não perdeu a chance de exercer a vocação dele. Sabe qual era a vocação de José? Era de ser pastor. Era de dar livramento e cuidar das pessoas. Pensa bem. José, quando ele é vendido, ele serve quem? Potifar. Serve. Ele era o copeiro. Sabe o que o copeiro fazia, né? Ele comia e bebia antes para ver se a comida não estava envenenada. Então ele podia morrer para o senhor dele não morrer. Que tipo de trabalho, hein, gente? Mas ele continuou sendo. Ele na prisão revela os sonhos para aqueles dois caras, para o padeiro e para o copeiro. Lembra dessa história? E ele fala o que vai acontecer para eles. Ele fala, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer aquilo, vai acontecer aquilo. José não foi e tomou a decisão por eles. Ele falou, isso pode acontecer. Ele foi um profeta ali. Está dentro do arco dos 5 ministérios? Está ou não está? Está. Ele foi lá, ele serviu. Depois, lá na frente, quando ele está esquecido, o faraó tem um sonho, e aí chamam quem? José. Porque o copeiro agora de faraó era aquele cara que conheceu José lá na prisão. Olha que incrível isso. Deus estava trabalhando, enquanto José estava sendo fiel, esperando, permanecendo com paciência. Mas ele parou de servir, gente? Não. Ele deixou a vocação dele de lado, enterrou os talentos dele? Não. Porque José não estava atrás de uma vida segura. Às vezes eu e você estamos enterrando nossa vocação, os nossos talentos, porque a gente quer uma vida segura. A gente não quer uma vida que custe mais para a gente do que a gente está tendo agora. Mas o Senhor não chamou a gente para uma vida segura. Ele chamou a gente para uma vida de fé, porque quando a gente anda em fé, a gente experimenta o reino de Deus. Vida segura, a gente experimenta o reino do Gustavo, o reino da Maíra. Agora que a gente entra no reino, quando a gente anda em fé, a gente experimenta o reino de Deus. Provisão, ideias, sonhos, planos que a gente nunca sonhou. Último texto para a gente ler, Gênesis 45, versículos 7 e 8. Diz assim. José falando para os seus irmãos. José vira governador do Egito. Depois que ele revela o sonho para o faraó, ele se torna
governador do Egito. Os seus irmãos vêm, não sabendo quem era ele, e se curvam diante dele. Acontece exatamente como aquele sonho de anos e anos atrás. O plano de Deus não muda, gente. Gênesis 45, versículos 7 e 8. José fala para os seus irmãos: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. Olha o nível de confiança de José depois de passar por tudo isso, falar: foi Deus que me enviou. Mas eu passei por vários perrengues. Foi Deus que me enviou. Gente, Deus está enviando eu e você para muitos lugares. Sabe, para a gente poder exercer influência, abençoar as pessoas. Mas a gente precisa entender como é que está a nossa situação. Nós estamos ouvindo a Deus? Nós temos a nossa identidade clara, que nada abala ela. Nós temos convicção do nosso propósito, e isso está trazendo satisfação para a gente. Imaginar de ganhar as pessoas para Deus, traz para a gente alegria. Ou não fede nem cheira. A sua vocação, você já conhece ela? O propósito, gente, ele é desenvolvido, ele não é algo que se torna instantâneo. Se a banda quiser vir aí, por favor. Queria ler só mais 2 frases aqui com você. Sabe, gente, a salvação em Cristo vem quando nós recebemos Jesus e Ele se torna Senhor da nossa vida. A salvação vem através disso. A salvação, presta atenção aqui comigo. A salvação não é por ocupação ou por meritocracia. Sabe o que é meritocracia? Já ouviu falar essa palavra? Você faz muito, então você merece muito. Isso não é reino de Deus. Eu tenho que trabalhar para ter o meu negócio. Isso não é reino de Deus. Porque o Senhor trabalha enquanto os seus filhos dormem, diz a palavra. Não é que você vai ser um vagabundo, mas é que você pode simplesmente confiar em Deus. É um nível de descanso diferente. É um nível de experiência diferente. Salvação em Cristo vem quando nós recebemos Jesus, Ele como Senhor da nossa vida. Mas a Bíblia fala lá em Filipenses 2 que eu e você precisamos desenvolver o quê? Você conhece esse texto, gente? Filipenses 2 fala que eu e você devemos desenvolver a nossa salvação. O que você pensa que é desenvolver a salvação? É uma semente chamada salvação. Você coloca ela e começa a regar no algodão. Não. Salvação, Cristo morreu por mim e por você, certo? E nós agora somos salvos. Somos filhos e filhas. Ele falou, mas quando você nasceu de novo, você nasceu como uma pessoa, um bebezinho na fé. Você precisa desenvolver. Você precisa conhecer o plano que o seu pai tem para você. Isso acontece através do relacionamento com Ele. Tem muitos de vocês com talentos enterrados aqui hoje. Eu quero dizer que tem espaço aqui para você experimentar essas coisas. Mas ninguém aqui vai autorizar e pode abrir nenhum espaço se primeiro você não ouvir isso de Deus. E deixa eu dizer, quando você ouve de Deus, você é humilde. Você não tenta forçar. Paulo chega para mim e fala, Gustavo, eu estava orando e Deus falou que eu tenho que ser pastor dos jovens. Que bom, mano. Fica à vontade. Deus falou isso para você? Falou, que bom. Como Ele falou que isso vai acontecer? Não sei. Pergunta para Deus. Eu estou aqui para te servir. Porque essa minha ocupação hoje ela é passageira. Amanhã eu não vou estar aqui. Posso estar em outro lugar. Talvez vai ser você que está aqui. Pregando, ensinando, cuidando. Mas qual que é a sua vocação? O que queima no seu coração nesses dias? O propósito não é o que você faz. O propósito é um reflexo de quem você é em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo,
por mais que a sua vida não ande, por mais que você não esteja fazendo muitas coisas, você está satisfeito, porque Deus é a sua satisfação. Todo dia, gente, todo dia. Toda hora do dia, você pode viver o seu chamado. Porque chamado é relacionamento com Deus. Toda hora de todo dia, você pode desenvolver o seu chamado. Toda manhã, você acorda com o seu propósito já revelado. Você não precisa acordar um dia e falar: Senhor, qual que é o meu propósito de hoje? Ele já escreveu há 2000 anos atrás: vai e faça discípulos, pregue o evangelho para as pessoas, ame as pessoas. Gente, todo lugar que você pisa, é um lugar para você exercer a sua vocação. Os 5 ministérios não existem para serem aplicados dentro da igreja. Jacó, se você lembra da história de Jacó, Jacó lutou com Deus. Jacó teve experiências absurdas no mundo, no espectro espiritual. José não teve. José foi só governador do Egito. José exerceu um emprego e abençoou e salvou milhares de pessoas. Isso aqui não é ministério. Isso aqui é ministério. Isso aqui é muito mais do que vocação e chamado. É serviço. No seu trabalho, você foi vocacionado para profetizar. No seu trabalho, você foi chamado para evangelizar. No seu trabalho, você foi chamado para pastorear. Você foi chamado. Então, nunca se esqueça disso. Todo lugar que você pisa é um lugar para você exercer a sua vocação. E toda ocupação que você exerce, é uma oportunidade de você mostrar Jesus e fazer discípulos. Porque a ocupação pode mudar. Pode ou não pode, gente? Pode. Mas o seu propósito não muda, de amar as pessoas, de demonstrar o amor de Jesus. Sabe, tem muito jovem, muito gente, muito mesmo. Se você procurar vídeos no YouTube, esse é um assunto que mais bomba. Qual que é o meu propósito? Eu quero saber o meu propósito, qual que é o meu chamado? O seu chamado é conhecer a Deus intimamente. O seu propósito é fazer discípulos, é fazer as mesmas coisas que Jesus fez e obras ainda maiores, diz a palavra. Como, Gustavo? Através da vocação que o Espírito Santo está pronto para te entregar. Porque desde que você nasceu, você já tem isso dentro de você. Você só precisa trazer para fora, você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo para Ele avivar isso dentro de você. E a pergunta: onde, Gustavo? Onde? Onde eu vou exercer essa vocação? Primeiro começa na sua casa. Seu primeiro campo missionário. Aqueles perto de você que não conhecem Jesus. Depois no seu trabalho, sua escola, sua faculdade. Lugar que você investe mais tempo da sua vida. Porque talvez tem muita gente ali que não conhece Jesus. Depois você pode vir e servir na igreja, nos ministérios. Seja na livraria, seja na mídia, seja como líder, seja eu quero me equipar para poder ganhar mais pessoas. Você é mais do que convidado para aprender mais aqui. Aqui na comunidade a gente não tem esse negócio de, não, você tem que ser o 5º anjo da Trindade para você poder ser alguma coisa. Você começa servindo. Mas essa convicção, gente, vem de Deus. Não vai vir de mim, entende? Vai vir do Senhor para a sua vida. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu queria que você refletisse numa pergunta que eu tenho para você. Onde está sendo o seu bloqueio? Você fala, onde está sendo o seu bloqueio? Feche seus olhos aí, pensa um pouco. Onde que tem sido o seu bloqueio? Você tem buscado fazer antes de ser? Você tem tentado fazer muita coisa? Eu faço para ver se eu me encontro.
Deus não quer que você faça, Deus quer que você seja filho, filha amada, um relacionamento, uma vida de oração, de intimidade. É isso que Ele tem para você. Seu bloqueio está no relacionamento com Deus? Você entra na igreja, você vem na igreja só porque é um grupo de pessoas boas. Mas se relacionamento com Deus está faltando, você precisa se arrepender nessa noite. Começar de novo isso. Seu bloqueio está em saber sua identidade. Você não sabe quem você é mesmo. Você sempre está tentando copiar alguém, vendo o que alguém está fazendo para tentar fazer igual. O Senhor quer testificar quem você é de verdade. Seu bloqueio está na falta de oração. E portanto, então, você faz muita confusão sobre a sua vocação. Você fica tentando escolher onde você vai servir. Você tem medo de entrar em novas empreitadas. Quero te dizer, você precisa começar essa pesquisa e esse conhecimento através da oração. E a última coisa, seu bloqueio está na inversão dessas coisas, dessa lista. Você está tentando fazer primeiro para se encontrar. O Senhor quer que você seja primeiro. Queria que as suas duas mãos no seu coração, você pensasse isso um pouco. Porque sabe, nós deveríamos ser os jovens, aqueles que estão alcançando essa cidade, que estão orando pelas pessoas, que estão, sabe, visitando Santa Casa, visitando tantos outros lugares, mostrando o amor de Jesus. O que está faltando para a gente cumprir isso? É o comodismo? É a familiaridade? Fala, Senhor, som do meu coração. Som do meu coração, Pai. Invista esse tempo mesmo, não fique pensando em outras coisas agora. Pense e fala, Senhor, o que está me faltando, Pai? Eu fui destinado para ser, eu não fui destinado para fazer. Eu fui destinado para ser, eu não fui destinado para fazer. O Senhor se alegra em quem eu sou e não no que eu faço para Ti. Você precisa voltar como aquele filho pródigo voltou. Ele voltou e aquele pai falou, você não precisa ser o meu empregado, você é o meu filho, você nunca deixou de ser o meu filho. Você precisa trazer isso na sua mente, esquecer as coisas do passado. Romper esse bloqueio no seu coração. E nós vamos encerrar cantando. Mas eu quero orar por você, que você fala, Gustavo, eu tenho um bloqueio no meu coração. Eu tenho um bloqueio, eu identifiquei que o meu bloqueio é no meu relacionamento com Deus. O meu bloqueio é na minha falta de identidade, eu me projeto muito, eu vou muito na onda das outras pessoas. Mas eu ainda não tive uma experiência profunda com Jesus. Se você está assim, coloque a sua mão no seu coração e no seu lugar mesmo. Eu quero orar por você. Quero orar especificamente para você que está na igreja, mas você fala, eu não conheço a voz de Deus, eu não tive essa experiência ainda. Eu conheci, mas agora está confuso para mim, porque eu sofri rejeições, eu escolhi outros caminhos. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele ama você, Ele restaura você e Ele quer ter um relacionamento com você. Pai, sobre esses meus amigos, Pai e amigas, Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, se encontram, Pai, desejosos de conhecer a Ti, Senhor. Pai, de ter convicção do chamado deles, Pai, que é ter um relacionamento contigo, Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida deles agora, Senhor Jesus. Pai, uma experiência nova contigo, Senhor. Pai, que eles assumam compromissos, Senhor, que vão além da religiosidade, Senhor. Compromissos, Pai, que vão mudar a vida deles. Compromissos, Senhor,
que vão fazer com que eles assumam, Pai, certas responsabilidades, que vão levar eles para um novo tipo de vida, Senhor. Ajuda, Pai, dá ousadia para os meus amigos e amigas aqui, Senhor. Pai, para eles experimentarem com ousadia algo novo, Senhor. Mas que eles comecem isso através de assumir compromissos nessa noite. E se você está fazendo essa oração comigo, eu quero que você coloque e fale: Senhor, eu me comprometo, Pai, a te conhecer, Senhor. Eu me comprometo a te conhecer. Eu não quero viver a minha vida, Senhor, vivendo a Deus dará. Eu não quero viver a minha vida no deixa a vida me levar. Eu não quero viver a minha vida sem perspectiva de futuro, sem motivação. Eu quero viver a minha vida, Pai, Senhor, com uma satisfação que vem de Ti, Senhor. Faça esse compromisso com o Senhor. Compromisso de orar, de acordar mais cedo, de ler a palavra, de andar em transparência, andar em santidade, andar na luz. Não andar sozinho, independente se o seu emprego é de sábado, é de domingo, que você não tem tempo talvez para ir na igreja, por qualquer motivo que seja, fala: Senhor, eu assumo esse compromisso no meu coração de não andar sozinho, Pai. Senhor, esses compromissos que foram feitos aqui, Pai, sela eles com o Teu Espírito Santo. E Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele é o único capaz de revelar para aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo acalme o nosso coração durante a espera, Senhor. Que o Teu Espírito Santo revele a nós a vocação que o Senhor chamou e reservou para nós desde o nosso nascimento, Pai. Pai, que ninguém aqui se sinta inútil, Pai. Eu repreendo esse espírito, pensamentos de inutilidade, eu declaro fora no nome de Jesus. Dúvidas sobre se Jesus é o caminho, sobre se fazer discípulos é realmente, eu declaro fora no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que nós experimentaremos aqui, Pai, na nossa igreja, uma colheita muito grande, Senhor Jesus. Porque, Pai, enquanto nós cumprimos a nossa vocação, nós experimentamos alegria, e alegria completa, Senhor. Temos satisfação, nada nos falta, e experimentamos alegria, Pai. Que cada um de nós aqui, Pai, possa experimentar essa alegria, Pai. Essa alegria de uma maneira, Senhor, incrível, Pai, que inunda o nosso coração, Senhor, e que nos dá propósito, que nos faz acordar todo dia de manhã com vontade de viver esse dia, porque todo novo dia, Pai, é uma oportunidade de mostrar o Teu amor, Senhor. Nos faz viver dessa maneira, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor Jesus. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma os nossos pensamentos, Senhor. Transforma quem nós somos, Senhor